Olá pessoal, tudo bem? Então, queria que vocês observassem aqui, né, esses dois comportamentos, né, desse gás. Não, esse aqui é um gás confinado no recipiente, tá? Esse gás tem uma velocidade, tá? Eles andam caoticamente, ou seja, aleatoriamente. Veja que os gases se chocam entre si e com as paredes do recipiente, tá? Então, o que eu quero demonstrar aqui é que se eu aquecer, vou apertar aqui no botãozinho aquecer, e esse gás, vocês vão observar que a velocidade dele vai aumentar. Então, a pressão final, a pressão também vai aumentar, porque vai aumentar o número de choques por metro quadrado. Tá? Então, essa velocidade desse gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta, ou seja, a energia cinética, que está ligada diretamente ao movimento, à velocidade do gás, é também diretamente proporcional à temperatura. Se eu resfriar, esse gás vai retornar à velocidade inicial. Né? Claro, se eu resfriei até a temperatura inicialmente selecionada aí para esse sistema. Tá? Então, vou passar aqui para a transparência, nossa transparência, né? E apresentar aqui o slide atual. Então, tá? A teoria cinética dos gases surgiu numa tentativa de explicar o comportamento físico das substâncias. De acordo com esta teoria, qualquer dada amostra de matéria é composta de um número enorme de pequenas partículas, né? Moléculas, como o CO2, o nitrogênio, o próprio oxigênio, e átomos individuais, como o hélio e os demais gases nobres, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio, né? Então, que estão em movimento aleatório e constante, e conforme vocês viram agora na animação aí. Então, a energia cinética média destas partículas é diretamente proporcional à temperatura absoluta da amostra. Ficou evidente e claro quando a gente aqueceu e resfriou o nosso sistema, né? A porção aí que nós estávamos atentos, né? Que é o sistema. Então, moléculas muito pequenas e distantes uma das outras, espaço vazio entre elas, né? O que é que acontece? Existe um volume, né? O volume que essas moléculas ocupam, né? Então, se um determinado volume tem menos moléculas, né? Possivelmente, não, com certeza vai ter uma pressão menor do que o mesmo sistema, a mesma temperatura com mais moléculas. Né? Essas moléculas colidem uma com as outras e também com as paredes do recipiente. O resultado disso é uma pressão. Então, quanto mais choques por metro quadrado, por centímetro quadrado, né, maior vai ser essa pressão, que é o resultado acumulativo dos choques de cada segundo, né, pela área quadrada da parede. Então, é isso que é efetivamente a pressão de um gás. Né? É uma explicação molecular para a lei de Boyle que a gente viu anteriormente. Tá? Então, o que é que a gente pode tirar aí de proveito, né, de observações? Né? Que a teoria cinética dos gases, a temperatura é fundamental. Né? Gay-Lussac, né, disse, quanto maior a temperatura, maior a pressão, né, de um determinado volume. Mantendo-se esse volume constante, aumentando-se a temperatura, aumenta o número de choques, né, a velocidade das moléculas, efetivamente aumentando também o número de choques, e entre gases, entre os próprios gases, né, e a parede do recipiente, aumentando isso, acarretando, né, uma pressão maior. Né. E se for resfriando a temperatura, né, se for baixando a temperatura, ou seja, resfriando, essa velocidade das moléculas irá diminuir e também irá diminuir a frequência dos choques por metro quadrado. E isso vai diminuir a pressão. Né? Então é isso, um resuminho rápido aí sobre a teoria cinética dos gases. Obrigado pela atenção, fica aí a parte de teoria cinética dos gases. E agora nós vamos trabalhar a lei das pressões parciais de Dalton. Né? Mas antes de falar em lei das pressões, eu queria mostrar uma animação aqui também
né, sobre misturas gasosas, porque a gente vai tentar entender aqui, né, como cada gás desses contribui para a pressão total do sistema. E assim também tentar calcular, né, nós vamos calcular, né, e aprender qual é a contribuição da pressão de cada gás desse nessa mistura. Tá? Então eu tenho aqui um gás A e um gás B, pode ser um gás oxigênio, um gás nitrogênio, e vamos fazer uma mistura. Existe uma pressão aqui por unidade desse volume, uma pressão do gás B por unidade de volume, né? Por esse volume aqui. Então eu vou realmente aqui começar a animação. Veja que os gases estão separados e agora foi aberto um orifício ou uma comunicação entre dois gases, e esses dois gases passaram a fazer parte, né, do mesmo sistema aí, do mesmo volume, contribuindo aí com o mesmo volume. Então, a lei das pressões parciais de Dalton, né, diz o seguinte: a pressão parcial é a pressão exercida por cada gás naquela mistura. Ali temos dois gases, né? Gás A e gás B. Então, quando os gases não reagem entre si, é importante deixar claro aí que para isso aí, os gases não podem reagir entre si, porque um gás pode reagir entre si, por exemplo, hidrogênio e oxigênio, e dependendo da temperatura, esses gases vão se chocar e vão formar água líquida, né? Dependendo da temperatura, e isso aí já vai por baixo, já derruba, já não funciona as leis das pressões parciais do Dalton, tá? Então, a pressão parcial a pressão total é o somatório das pressões parciais. Por exemplo, se eu tenho aquele sistema confinado, a pressão total, né? A pressão total é justamente a pressão do gás A mais a pressão do gás B. Independente de quantos gases possível, N gases, a pressão parcial do gás A, mais a pressão parcial do gás B, mais a pressão parcial do gás C, e assim vai, até a pressão, quantos gases tem dentro do sistema. Né? Então, a pressão parcial, né, ela é definida, né, a pressão parcial é a pressão total vezes a contribuição de cada gás naquele sistema. Ou seja, qual é a contribuição de cada gás naquele sistema? É a pressão total vezes a fração molar. Né? Então, se a gente for aqui para o nosso quadro, né? Então a gente tem dois gases, né? Nós temos dois gases, um gás A e um gás B, tá? Um gás A é a fração molar de A, o número de mols de A, né? Sobre o número de mol total, né? Então, o número de mol de A é do gás A, o número de mol não, a fração molar do gás A é o número de mol do próprio gás A mais o número de mol do gás B. Aqui nós temos que lembrar que é o número de mols? Né? É a massa sobre a massa molar. Aqui é o número de mol. Então a gente calcula. Então, mesma coisa se eu quiser saber a fração molar de um gás B, né? O número de mols de B vem para o numerador, né? Mais número de mol de B, mais número de mol de A. É como se fosse a contribuição de cada átomo, de cada número de mol no sistema, né? No sistema lá do gás. Então aqui eu tenho o número de mol de B, tá? A massa de B sobre a massa molar de B. Isso aqui a gente pode ver via tabela periódica, né? Se a gente não sabe, por exemplo, se for CO2, né, a gente sabe que é 44 gramas mol, né, gramas por mol. Então, se for para o CO2. Tá? Então, com isso, a gente pode já trabalhar um exercíciozinho aí. Ó, né? Uma observação interessante, né, é que o somatório das frações molares é sempre 1, é como se fosse o 100%. Então, eu tenho aqui a fração molar, né, a fração molar
do gás B, né? A fração molar de A mais a fração molar de B é igual a 1. Então, o somatório, né? Somatório das frações molares, né, é igual a 1. Interessante, porque se você sabe o de A, só tem esses dois componentes na mistura. Então, mistura gasosa. Você sabendo A, sabe que a somatória é 1, você acha B. Então, fica bem tranquilo para resolver essas questões aí, que nós vamos deixar para vocês. Vamos fazer um exemplo e vamos deixar para vocês. Tá bem? Então, espero que vocês tenham entendido, né, esse assunto. Então, como exemplo, né, nós vamos fazer esse aqui. Ó. Na atmosfera, isso é aproximado, né, uma coisa didática, né, real, tem outros gases. Né? Cada 5 mol de ar, né, então cada 5 mol de ar, há 1 mol de O2. Então, eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui. Vou apagar tudo logo. Vou fazer novamente para ficar mais tranquilo. Então, só recapitulando aqui, ó, a cada 5 mol de ar, então número total 5 mols, né? Número total é 5 mols. Tá? Tem 1 mol de O2, então nós temos um número de mol de O2, ele já deu pronto aí, a gente precisa carregar, então 1 mol. Se ele tem 1 mol de O2, né, ele vai ter 4 mols de N2. Então, o número de mols de N2, de nitrogênio, 4 mols. 4 mols, tá? 4 mols. Então, ele quer o quê? Se a pressão total de uma amostra de ar for 50 kPa, então temos a pressão total, 50 kPa, né? Kilopascal, tá? 50 kPa. Então ele deu a pressão total, né? Ele pergunta quais as pressões parciais. Quais as pressões parciais? A gente sabe que a pressão parcial do oxigênio, a gente acabou de ver aí, né? A pressão parcial do oxigênio é igual ao quê? O número de mols, a fração molar do oxigênio, vezes a pressão total. Então, a pressão parcial do oxigênio, a gente tem que calcular primeiro quem? A gente tem que calcular primeiro a fração molar do oxigênio, que a gente viu que é o quê? O número de mols de oxigênio sobre o número de mols total, que é o número de mol de oxigênio mais número de mol do nitrogênio. Então, vamos ver aqui, ó, o número de mol do oxigênio, que é o número de mol do oxigênio, 1 mais 4 mols do nitrogênio, que é a contribuição do nitrogênio. Então, é 1/5. Tá? Então, a pressão do oxigênio, a gente volta para cá, ó. A gente vem para cá, e a pressão do oxigênio seria o quê? Fração molar, que é 1/5, vezes a pressão total, que é 50 kPa. Então, continha fácil aqui, pressão do oxigênio seria o quê? Pressão do oxigênio seria 50 dividido por 5, que dá aí 10 kPa. Claro, se um é 10 kPa, o outro vai ser 40. Né? Isso é um somatório da pressão total, o somatório das pressões parciais. Ou você resolve dessa forma também, ou a gente pode resolver dessa forma. A pressão total, ó, a pressão total é a soma das pressões parciais. Sendo que nós temos aqui a do O2. Então, a pressão total, que é 50, é igual à pressão do O2, mais a do N2, que é o que a gente quer calcular. Então, a pressão do N2 é igual a 50 menos 10, né? 50 menos 10, e vai dar 40 kPa. Certo? Então, é bem interessante aí. O bom dessa questão, entre aspas, né, que a gente acaba sem treinar, ele já deu o número de mols prontos. Né? Um fato interessante é nós treinarmos também
uma questão quando ele não dá o número de Boles. Pronto, espero que vocês tenham entendido. Obrigado pela atenção.